Olá pessoal, eu sou o professor Edson Croix, professor de endodontia. Junto a mim tem a professora Vanessa Coradi, professora de laser terapia. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre limpeza e desinfecção dos canais radiculares. O que a gente tem, qual a novidade que a gente tem para poder potencializar e facilitar a nossa vida, ok? A endodontia baseia-se na limpeza e desinfecção dos canais. E qual é a dificuldade que a gente tem em relação a isso hoje, né? O sucesso está diretamente ligado, o sucesso da terapia endodôntica está diretamente relacionado com a eliminação das bactérias. Tá? E como que a gente faz isso desde o princípio até hoje? De que maneira a gente consegue debelar essa contaminação? Ou através do preparo químico cirúrgico, né? Nos utilizamos de limas, sejam elas limas manuais, né? Que a gente tem desde o princípio dessa terapia. Nós temos limas rotatórias, limas reciprocantes e limas oscilatórias, ok? Junto ao preparo químico mecânico, a gente utiliza agentes químicos, né? Para nos auxiliar nessa tarefa. Então a gente usa comumente o hipoclorito de sódio na concentração de 0,5, 1, 2,5, 5%. A gente usa o endo-PTC, que eu vou falar um pouquinho. É interessante a gente falar dessa mistura hipoclorito-endo-PTC, porque o PDT está diretamente ligado a isso, né? E outras substâncias, como o ácido cítrico, como EDTA, como EDTA-T, ok? E a gente não consegue atingir 100% das áreas do canal radicular. E como que a gente consegue melhorar isso? Como que a gente consegue potencializar essa situação? Através da laser terapia, que eu vou explicar para vocês como que a gente faz. Ok? Então, pessoal, nas nossas aulas, nos nossos cursos, a gente procura ter um diferencial em relação ao que se aprende na graduação, às vezes até na pós-graduação. Nós temos um arsenal muito poderoso hoje nos auxiliando em relação à terapia endodôntica, que é a terapia fotodinâmica. A sigla em inglês PDT. Se vocês buscarem a literatura, vocês vão encontrar como PDT, terapia fotodinâmica em odontologia. E o que é, professora, a terapia fotodinâmica, né? A terapia fotodinâmica baseia-se na fotossensibilização. A gente cora as estruturas que a gente quer atingir, que a gente deseja atingir, de uma maneira muito simples, que eu vou mostrar para vocês. E através do laser de baixa potência, a gente atinge essas estruturas que foram coradas. E o que é melhor disso tudo? A gente consegue a liberação de oxigênio na forma singleto. A liberação de oxigênio tão desejada para a terapia, para que a gente consiga a eliminação de bactérias. Porque durante a terapia, durante o preparo químico cirúrgico ou preparo químico mecânico, como queiram chamar, a gente utiliza o hipoclorito de sódio misturado ao endo-PTC para que, junto dessa mistura, a gente tenha a reação da liberação do oxigênio na forma singleto. Ok? O PDT, ele atinge uma área mais profunda, uma área onde a gente não conseguiu chegar de uma forma muito mais eficiente, liberando o oxigênio na forma singleto, destruindo assim as membranas das bactérias. É uma fotoquímica, né? A gente fotossensibiliza essas áreas, né? Cora essas áreas de uma forma muito fácil, muito simples, e irradia o laser também de uma forma totalmente simples, para que a gente consiga a destruição das membranas celulares bacterianas. Quais são as indicações da terapia fotodinâmica, professora? Quando a gente se vê diante de um diagnóstico pulpar, de necrose pulpar, de mortalidade da polpa, nós temos um índice de contaminação muito alto. Sim. Além do índice de contaminação muito alto, geograficamente, essa contaminação estende-se por toda a raiz do dente, por todo o canal radicular e muitas vezes região de periápice, como no caso de cistos e lesões periapicais. Ok? Diante dessa situação, a gente tem problema não só com as bactérias, a contaminação bacteriana, como também dos subprodutos dessas bactérias. Eles geram endotoxinas. Ok? E essas endotoxinas, elas são tão penetrantes e tão perigosas que às vezes até após uma autoclavagem, uma esterilização,
em exames laboratoriais, encontram-se em limas que foram utilizadas as endotoxinas. E aí uma indicação forte da terapia fotodinâmica, porque ele penetra nos túbulos dentinários, com uma técnica que a gente vai ensinar para vocês, para abrir esses túbulos dentinários, fazer um toalete para abrir esses túbulos dentinários, corar essas células desses túbulos com a terapia fotodinâmica e a aplicação do laser de baixa potência. Uma outra indicação que a gente tem para terapia fotodinâmica é no caso das cirurgias paraendodônticas, ok? Cirurgia paraendodôntica, a gente é uma área geralmente de difícil acesso, né? Onde a gente às vezes conta com o auxílio da microscopia, que seria o ideal, né? Mas eu sei que não é uma realidade de todos os dentistas brasileiros, para que a gente consiga enxergar cápsula cística, né? Cápsula de lesão. E depois de removida essa cápsula de lesão, fazendo ou não a obturação retrógrada, a gente tem que descontaminar essa área, né? E aí, mais uma vez, a gente conta com o auxílio do PDT, da terapia fotodinâmica, corando esse retropreparo e fazendo a aplicação do laser na intenção de diminuir a quantidade de bactérias que a gente tem nesse sítio. Sim. Que é um sítio extremamente contaminado. Fica uma loja onde o azul de metileno ele consegue chegar até numa área a mais, melhorando a descontaminação. Aumenta essa área de foco de contaminação. Eu gosto muito, eu particularmente, quando faço as cirurgias paraendodônticas, eu faço uso do microscópio para me certificar visualmente de que eu consegui limpar toda essa área. Mas mesmo diante disso, às vezes a gente tem falhas, né? Tem lugares que a gente não encontra essa cápsula do cisto. E a terapia fotodinâmica ela já abrange isso daí. Vai varrer toda essa área onde a gente precisa dessa descontaminação. Reabsorção radicular, física das lesões persistentes. Uma coisa muito importante. Lesão persistente é legal. Preciso falar para vocês uma coisa muito importante também da terapia fotodinâmica. Quando a gente fala de lesão persistente, aquela lesão refratária, aquela lesão que você trata, retrata, ela às vezes diminui, você radiografa com 6 meses, 1 ano, ela permanece do mesmo tamanho, ou às vezes até aumenta, né? Isso começa a gerar em nós, endodontistas, uma sensação de fracasso, e realmente está ligado diretamente ao fracasso, né? E às vezes a gente faz a endodontia dentro de todos os protocolos, seguindo todos os protocolos, lima única, isolamento absoluto, todos os protocolos de irrigação, de toalete da cavidade, de obturação, ainda assim essa lesão é persistente. Os estudos, os artigos mostram que quando a gente tem uma lesão persistente, a gente tem uma bactéria diretamente ligada a isso, que é o Enterococcus fecalis. Sim. Nos estudos laboratoriais, quase sempre a gente tem a presença dessa bactéria, dessa cepa, Enterococcus fecalis, nos casos de insucesso e lesão persistente. Muito bem. A medicação intracanal, e a gente vai falar isso no nosso curso também, muitas vezes não consegue atingir essa área e ser efetiva contra esse tipo de bactéria. Então, nesse momento que a laser terapia vai fazer toda a diferença em caso de lesão refratária. Tá? Laser terapia, eu digo, usando a terapia fotodinâmica. Corando essas células, corando essas bactérias e irradiando o laser. Porque o laser, quando a gente irradia o laser, ele não irradia somente naquela área em que foi corado, ele se espalha, né? A física explica. Sim. Eu não sou um físico. A reflexão, né? Exatamente. Na abrangência. Exatamente. Então a gente consegue atingir áreas onde quimicamente ou mecanicamente a gente não conseguiu atingir. E, mais importante do que isso, matando o Enterococcus fecalis presente na lesão periapical. Bom, vamos falar um pouquinho das vantagens, né? Já que a gente não tem desvantagem nenhuma, a gente vai falar das vantagens que a gente tem em relação à terapia fotodinâmica. Quando as bactérias se organizam no interior do canal, geralmente elas se organizam em biofilme, ok? Como que a gente desorganiza esse biofilme? O simples fato de você desorganizar, você já está promovendo uma limpeza. Sim. Então a gente desorganiza o biofilme através da limpeza mecânica, né?
que as limas fazem, elas raspam, ampliam, desorganizam esse biofilme, ou da irrigação contínua. A irrigação promove um turbilhonamento, um entra e sai, agita e a gente remove esse biofilme, ok? Eu brinco muito das minhas aulas, né, que nós endodontistas, quando não sabemos o que fazer, estamos diante de uma situação que a gente não sabe fazer, irriga e aspira. Irriga e aspira. Para lá, faz um pensamento firme, irriga e aspira. A gente vai turbilhonar e vai limpar, ok? Mas nem sempre as bactérias se organizam em biofilme. E aí cria-se uma dificuldade enorme. Porque as bactérias penetram esses túbulos, ou esse biofilme penetra esses túbulos, e a gente não consegue atingir essa área. Nem com a instrumentação, porque a instrumentação tem um limite, né? Nós não podemos instrumentar o canal além de um limite, que a gente determina através de uma radiografia de diagnóstico. Você não pode ampliar infinitamente aquilo, que você vai fragilizar o remanescente dental e as raízes que vão sobrar, vai acabar levando à perda do elemento. Então, nesse momento, a gente usa a terapia fotodinâmica para que a gente consiga corar essas áreas e atingir essas bactérias que não estão organizadas em biofilme. E aí a gente consegue matar essas bactérias que estão, digamos assim, no interior do canal de forma isolada. A gente consegue eliminar endotoxinas, tá? Que é um subproduto da necrose pulpar, das bactérias. Não é só a presença das bactérias, existe todo o subproduto que elas formam, e a mais perigosa delas, as endotoxinas. Tá? A gente consegue atingir essas endotoxinas. A terapia fotodinâmica não gera nenhum tipo de resistência bacteriana. A gente pode aplicar, reaplicar. A gente pode aplicá-la entre sessões, se assim for desejado. Né? Eu sei que hoje a gente conseguiu atingir um estágio na endodontia que praticamente a gente consegue resolver a grande maioria dos casos em sessão única. Porém, determinados casos em que a secreção que não cessa, lesões persistentes, às vezes a gente lança a mão da medicação intracanal entre sessões, ok? E a gente pode usar terapia fotodinâmica. Quando a gente até diminui esse tempo, né? Exatamente, diminui o número de sessões. Sim. Né? A gente, ao final do preparo químico cirúrgico, né, a gente faz uso da terapia fotodinâmica. E nesse momento que a gente fez uso da terapia fotodinâmica, a gente pode optar, e isso vai do profissional e da terapia que ele estiver realizando. A gente pode optar por fazer medicação intracanal, ir para a próxima sessão, ou fazer a obturação do canal. A gente pode repetir essa terapia fotodinâmica sem resistência ao fármaco, tá? A gente não cria nenhum tipo de resistência ao fármaco. Então a gente pode fazer 1, 2, 3 vezes. Podemos fazer inclusive num diagnóstico, olha que legal, eu acho isso muito bacana. Num diagnóstico de uma lesão endopério, sendo ela a endodontia a causa primária ou a periodontia a causa primária, a gente pode fazer a aplicação da terapia fotodinâmica dentro dos condutos, na região em volta, nos tecidos perirradiculares e na fístula. Ou seja, a gente pode aplicá-la intracanal e na região da lesão periodontal. É excelente, é sensacional. É um arsenal indispensável hoje na odontologia. Mas aí, os meus alunos sempre têm essa dúvida, né, Vanessa? Professor, mas quanto custa isso? Né? A gente ouve falar em microscopia. Quanto custa um microscópio? Né? A gente precisa ter um laser de alta potência? Não, a gente não precisa ter um laser de alta potência. Né, professora? Fala um pouco de custo e de aplicação disso, por favor. Nós precisamos do aparelho, a mesoterapia de baixa potência, a gente vai precisar de um aparelho de 100 mW de potência, e nós vamos utilizar, dentre as variedades da energia, nós vamos utilizar de 6 a 9 joules. Geralmente a gente por usa conduto? Por conduto. Ok, então, por exemplo, se eu tiver um molar de 4 canais, eu vou empregar essa energia em cada conduto. Ok. Tá? Por quanto tempo, professor? 9 joules, ele vai dar ali o tempo de 90 segundos. 90 segundos, 1 minuto e meio por canal. Isso. Então vamos dizer que eu tenha um molar com 4 canais, eu vou precisar de 3 minutos, 6 minutos
Sim. É muito rápido, Sim, né? muito rápido, Muito muito rápido. E o azul de metileno, nós temos hoje, ele já é vendido comercialmente e tem os manipulados, Ah, é? né? E são bem baratos. Eu sei que o azul de metileno tem duas concentrações, de Sim. 0,05% e Uhum, 0,1%. certo. O que é mais indicado para a gente na endodontia especificamente? Na endodontia, eu particularmente, porque cada um tem o seu Sim, seu protocolo. protocolo. Eu gosto do 0,1. 0,1, ok. É mais indicado para endodontia. Não tem nenhuma citotoxicidade. Nenhuma. Podemos usar tranquilamente. Tranquilamente, e não tem também nenhuma contraindicação. Não Ok. existe caso falar o paciente tem alergia. Não, não existe. Não tem casos na Nem- literatura de nenhum. alergia. Ah, entendi. Nenhum. Com relação à irradiação do laser, o protocolo, esse protocolo estabelecido, ele é sempre o mesmo diante de um caso, por exemplo, de assim, uma simples necrose pulpar sem lesão periapical, e se eu tiver uma lesão periapical, um cisto, é o mesmo protocolo que eu posso utilizar. Mesmo protocolo. Rápido. Rápido, você vai colocar o azul de metileno, dar o tempo de espera da ação, irradiar esse fotossensibilizador e depois fazer a irrigação para aspirar bem, remoção do azul de metileno, porque a gente tem que Muito lembrar bem, que ele é pessoal. tóxico, né? Uma outra coisa, quando a gente faz a aplicação do azul de metileno, nesse protocolo, né, que a gente vai ensinar no nosso curso, às vezes a gente aplica mais de uma vez para curar, a gente aplica, remove, aplica novamente. Não, eu faço só uma aplicação. Uma aplicação, ok. Bom, tudo isso, o passo a passo, a gente vai ensinar vocês no nosso curso de aperfeiçoamento. Muito obrigado. Obrigada.